Olá, meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo ao nosso canal do Instagram Sacramento Matrimônio. Nós estamos iniciando hoje a primeira formação nossa, vamos falar sobre o matrimônio, sobre também um pouco a vida desse escritor e autor, Padre Raul Plus. Ele tem uma trilogia que nós vamos trabalhar nesse tempo. O matrimônio será o primeiro que vamos dar início dentro dessa trilogia. Queremos trabalhar sobre o matrimônio, a educação dos filhos e o lar. Então é um livro muito gostoso de ler, muito fácil, que você possa ter ele para poder acompanhar nossos vídeos. Você pode encontrar ele na Loja da Misericórdia, ou através do Instagram, ou se não no próprio site da Loja da Misericórdia. Você entra em contato com eles e pode adquirir a trilogia ou apenas o Matrimônio, que é o primeiro livro. Então nós vamos dar início hoje, agora nesse momento, no livro do matrimônio, que fala um pouco sobre a restauração do lar, sobre a vida matrimonial, alguns conceitos, algumas meditações e reflexões do Padre Raul Plus. Então eu vou projetar agora o vídeo, os slides, e aos poucos nós vamos fazendo uma partilha, vamos falando um pouco sobre a reflexão do Padre Raul Plus. Então, aqui está o primeiro slide, né? A restauração do lar, o matrimônio e a família segundo os ensinamentos e reflexões de Padre Raul Plus. Então, aqui um pouquinho quem foi o Padre Raul Plus, né? De forma breve, gostaria de falar aqui que ele foi um sacerdote jesuíta. Ele esteve presente na Primeira Guerra Mundial. Esse é um fato relevante a gente falar aqui, que ele esteve na Primeira Guerra Mundial, porque ele foi capelão de um batalhão e ali ele viveu experiências tanto na meditação da palavra, sobre aquilo que ele viveu no campo de batalha, que através da sua experiência foi onde ele escreveu os 2 primeiros livros dele, sempre voltados à espiritualidade, ao crescimento da pessoa e levar a pessoa a uma vida mais profunda, mais próxima de Deus, né? E depois, ele também, na Segunda Guerra Mundial, ele não teve no fronte, mas ele se recolheu numa das casas dos jesuítas para viver e pregar os exercícios espirituais. E ali veio falecer. Ele escreveu mais de 40 livros, né? E ele também foi condecorado na Primeira Guerra Mundial pela Cruz, né? A medalha Cruz de Guerra, um prêmio dado às unidades francesas que tiveram, podemos dizer assim, atos heróicos em combate, né? Apesar dele não estar tão ligado aos combates, mas ele ajudou no combate espiritual, estava ali dando força moral, sacramentos, né? Ajudando os militares franceses, né? Então é importante a gente saber quem foi ele, né? Ele tem uma grande relevância, os seus escritos, né? E chega até nós esse livro, essa trilogia sobre a vida matrimonial, o lar e a criação dos filhos. Pois bem, a trilogia, como nós falamos, né? Então são esses 3 livros. Na verdade, ele é um livro apenas, né? E aí a editora Benedictus, junto com a editora Giana, acabou dividindo ele em três livros, né? Como tem aí a nossa imagem. Então você pode adquirir o livro inteiro ou os 3. Eu recomendo os 3 porque ele está bem, não perde nada do outro, mas aqui está muito mais direcionado às nossas reflexões. Então, o primeiro livro, O Matrimônio, é uma meditação séria e elevada sobre a grandeza do sacramento do matrimônio. Isso é importante, né? Entender essa grandeza do sacramento do matrimônio, né? A sua natureza, que é importante, é indissolúvel, seus deveres e graças, né? Não podemos esquecer que temos deveres dentro da nossa relação matrimonial. Uma leitura essencial para esposos católicos, noivos e todos aqueles que pretendem construir uma família segundo a vontade de nosso Senhor. Ou seja, os vocacionados à vida matrimonial, é importante que leia esse livro, né? Que nós tenhamos, mesmo nós que temos já um certo tempo de vida matrimonial, como eu tenho 26 anos de vida matrimonial, quão é importante a gente ler esses livros, né? Mesmo que resgate ou pontue o início da vida matrimonial, porque ao longo da vida a gente vai relaxando um pouco e acaba perdendo as essências, né? Aquilo que é o próprio dever. Quando eu dou curso de noivo ou no caminho catecumenal matrimonial Emaús, que a gente trabalha um pouco sobre o diálogo, algumas fases da vida matrimonial. Eu gosto sempre de pegar o sacramento, o livro do sacramentário, onde tem lá a liturgia, o rito da vida
da missa, né, que nós temos do matrimônio, e eu repasso com os casais. Quantas coisas lá que eles não lembram que falaram, ou muitas coisas que, infelizmente, no curso de noivo não aprenderam. Então eu faço uma releitura, a gente lê de novo aquilo que está lá escrito, para dar profundidade e dar um tom de espiritualidade e mostrando a importância e a grandeza que é o sacramento, né? O lar faz umas reflexões práticas e espirituais sobre como transformar o lar em uma verdadeira igreja doméstica. Isso é muito importante. Tem alguns vídeos que eu estou postando. Transformar o lar, né, em igreja doméstica. Lar, casa. A casa é a estrutura que nós temos. Parede, rede de esgoto, eletricidade, móveis. Isso é casa, né? Os bens materiais, a matéria, né? O lar, ele tem uma origem, né, do povo antigo, grego e romano, como eu fiz uma postagem, falando que está ligado à lareira, né? O lugar do fogo sagrado. Isso também é uma formação que nós vamos dar mais para frente sobre a origem da família, né? E a educação dos filhos, né? Que fala aqui também conselhos firmes e profundos, né? Quando a gente fala em firmeza e profundidade, a gente cai em algumas armadilhas da internet, né? Trabalhar na criança, nos jovens, a questão da virtude, hoje pouco trabalhada. Nós temos a graça aqui na Capela São Marcos, na missão que eu estou, as crianças, desde a sementinha até o crisma também do adulto, a catequese de adulto, sempre temos um ou dois momentos dentro da catequese que nós trabalhamos muito forte a questão das virtudes, né? Porque isso fortalece. E nós temos também um encontro de casais que nós fazemos aqui, estamos trabalhando inclusive sobre as virtudes na família. Como é importante e se perdeu, né? Não é só trabalhar a moral, mas trabalhar a virtude, ajudando, sendo um antídoto para o pecado, mas também tornar homens e mulheres virtuosos, né? E também filhos virtuosos. Então, a importância na educação dos filhos, né? Não é só dar uma boa educação de matemática, ciência, né? Uma boa escola cara, que dê 3, 4 línguas se a criança não tem um ensinamento da virtude, né? Então é importante nós trabalharmos a questão da virtude na nossa formação. E graças a Deus aqui na capela nós trabalhamos e também vamos trabalhar aqui no Sacramento Matrimônio sobre as virtudes e a trilogia, quando nós chegarmos nesse terceiro livro, vamos também fazer uma abordagem sobre as virtudes, né? Aqui uma rota de construção, né, da construção familiar. Acho que Raul Plus ele coloca esses 3 pilares, né? Então, o primeiro passo, a fundação, né? Que é mais importante, aquilo que nós não vemos muitas vezes, mas é tão essencial numa casa, numa obra, num prédio, né? Onde que a gente praticamente gasta muita energia e dinheiro é solidificar a fundação, porque é ela que vai segurar todo o peso da casa, do prédio. Então, a importância aí o evangelho que nós vemos muitas vezes proclamado nos casamentos é a construção da casa sobre a rocha e não sobre a areia, né? A rocha, a matéria firme, sólida, que sustenta o peso. Então, o matrimônio, a grandeza do sacramento, natureza da indissolúvel e deveres e graça. Essa é a base do primeiro livro. O segundo livro fala sobre o lar, é a edificação, né? O lar, a verdadeira igreja doméstica, onde reina a caridade, a oração e a presença de Deus, né? E o terceiro passo é o fruto, né? Quando nós temos um matrimônio solidificado, bem pautado na doutrina católica, nós construímos o nosso lar uma verdadeira igreja doméstica, né? Ninguém vai flutuar, não vai virar um mosteiro, não é o nosso mosteiro particular, nós não somos religiosos, não somos celibatários, nós temos a vida, temos as dificuldades normais como outros casais. Mas transformar a casa na igreja doméstica é trazer a sacralidade dentro, aquilo que nós recebemos como graça na vida matrimonial, transbordar em casa. Não adianta ser um casal dentro da igreja, no ECC, no Caná, nas mídias sociais, né, dentro dos encontros comunitários e na nossa casa, né, a casa bagunçada, a casa sem harmonia, uma casa suja, uma casa que há gritaria, que não há ordem, né? Uma casa totalmente fora de harmonia, né? Não tem uma imagem, não tem um altar, não tem presença de Deus. Então, a gente vive uma coisa dentro da igreja, uma coisa fora. Então, é importante nós edificarmos o nosso lar. A igreja doméstica é quando nós trabalhamos o diálogo, a harmonia do lar, a harmonia sexual, a educação dos filhos, trazemos a oração, a meditação da palavra
vivemos uma vida normal, só que nós colocamos Deus em primeiro lugar, né? Então essa é a edificação. Tanto o lar edificado, o fruto, né? A educação dos filhos, o papel dos pais como primeiros e principais educadores na formação do caráter. E aqui coloco na catequese, né? A formação religiosa também nós aprendemos em casa. Muitas vezes nós levamos esse problema para a catequese da igreja, né? Não, o primeiro catequista é o pai e a mãe, a formação do caráter, os principais educadores são os pais, né? O Papa Francisco falava muito, né? Hoje nós temos uma sociedade de crianças que são órfãos de pais vivos, ou seja, a ausência, aquilo que nós prometemos enquanto no nosso sacramento de educar nossos filhos, né? Vós quereis, né? Educar vossos filhos, fruto que Deus, de dom de Deus da graça, né? Tanto na fé católica, a gente fala que sim, nós queremos, né? No batizado, nós assumimos a nossa responsabilidade de educar também essa criança, e depois a gente acaba fazendo um abandono intelectual e religioso, né? Então, na formação do caráter da criança, como é importante nós pais estarmos na participação. Não adianta falar, Deus cuida. A obrigação primeira de cuidar dos nossos filhos não é de Deus, é nossa, né? Deus deu esse presente para nós, né? Nossos filhos. Então é importante a gente compreender isso. Bom, a primeira formação, nós vamos falar então sobre o matrimônio, né? Vamos fazer essa abordagem. E lembrando que a vida matrimonial é um chamado, ou seja, o Papa Leão, foi até interessante antes de nós gravarmos essa formação, o Papa Leão essa semana está em Madrid e disse aos jovens, não tenhais medo de responder ao chamado à vida matrimonial, não tenhais medo de assumir o matrimônio, né? Então mostrando que realmente o matrimônio é um chamado, assim como existe um chamado extraordinário, que é para a vida sacerdotal religiosa, existe um chamado natural, que é nós para a vida matrimonial, mas também é um chamado. Temos que descobrir, quanto mais nós debruçamos sobre a vida matrimonial, estudando catecismo, estudando tantos documentos da igreja, tantos livros bons, né, assistindo palestra, é importante que nós alimentamos essa nossa vocação, para que a gente possa também ser luz para outros vocacionados à vida matrimonial. Então, sim, nós temos um chamado à vida matrimonial. E aqui tem um trechinho do livro que vai falar nada mais interessante e comovedor ao mesmo tempo do que estudar o meu papel pessoal nos destinos eternos do mundo, o que Deus, desde toca toda a eternidade, decidiu a meu respeito. Ou seja, é importante eu conhecer a minha vocação. Como eu posso dizer que eu amo a vida matrimonial se eu não estudo? Como posso dizer que sou vocacionado à vida matrimonial se eu não aprendo sobre ela? Eu não posso amar algo que eu não conheço. Quantos casamentos que se desfazem, chegam ao divórcio, ou falta compreensão, ou vivem de forma pagã sendo cristão, porque não estudam, não vão atrás. Achei, não, o casamento é só ir lá no dia na igreja, recebo a bênção do padre, tenho a minha núpcia, tenho meus filhos, vou trabalhar e vou à missa aos domingos, pronto, resolvi minha vida. Não é assim. Isso não é vida matrimonial, né? Isso os pagãos também fazem, não? A vida matrimonial cristã católica exige de nós também que nós devemos nos aprofundar. O que a igreja pensa sobre os preservativos? O que pensa a igreja sobre a criação dos filhos? O que a igreja nos ajuda a compreender sobre a nossa própria vocação matrimonial? Se a gente não conhece, a gente vai por recortes de influencers ou vai em algumas redes de pessoas que hoje em dia a gente acompanha algumas totalmente desinformadas, passam situações, né, que não faz parte do meio católico cristão, não é nem cristão, e trazem, às vezes, para o matrimônio cristão. Ou, às vezes, pessoas que vão buscar outras informações e não buscam dentro da igreja. Então, é importante a gente formar bem os casais, os namorados, os noivos, né? É necessário que cada ser opere no universo com a consciência de ter sido escolhido para uma missão que só ele pode desempenhar, ou seja, a missão dada a nós, a cada um de nós, é só nossa. Né? A missão do sacramento do matrimônio não foi dado para A, para B, foi dado a mim, a minha esposa, fazer esse apostolado. Assim como na Capela São Marcos, muitas vezes as pessoas perguntam, diácono, dentro do carisma que vocês vivem na Aliança de Misericórdia, né, tem a Capela São Marcos. Como que a comunidade vê a relação de vocês com a capela, com o movimento, com aquilo que é a aliança? Eu falo, a Capela São Marcos é uma missão que Deus deu
a minha família. Dentro do carisma da Aliança Misericórdia, atendemos pobres, jovens, idosos, casais, pregamos a palavra, damos o alimento, tanto material como espiritual, trabalhamos todas as dimensões. Eles fazem Talita Kum, fazem Caná, depois vêm com a gente para fazer um caminho formativo. Então, assim, está totalmente ligado ao carisma da aliança e aquilo que a igreja nos pede como missão. Mas é uma missão que foi dada, confiada a mim e a minha esposa. Então é importante entender que dentro do carisma, seja da aliança, seja de uma outra ordem religiosa, seja de um outro movimento, de uma outra nova comunidade, sempre Deus vai chamar um ou outro para fazer a missão específica dentro daquele carisma, né? Mas não deixa de perder o carisma, porque ali tem muita misericórdia. Eu brinco que na capela nós acolhemos, somos um pequeno hospital ali, bom, podemos dizer que é um pronto-socorro, né? Onde nós atendemos as pessoas tão necessitadas que temos do lado da casa de formação. Então é uma missão específica, dada a cada um que só eu posso desempenhar. Então, nós temos que entender, na vida matrimonial não é outro que tem que desempenhar, mas eu tenho que desempenhar aquilo que eu assumi perante Deus. É necessário o homem ir até ao extremo de si para encontrar a Deus, ou seja, nós não podemos nos limitar a nós mesmos. Então é importante de nós dedicarmos tempo para a nossa vida matrimonial, assim Padre Raul Cruz traz para essa reflexão. A vida humana, suas perspectivas, desejos e ações encontram em Deus sua plena realização, ou seja, a felicidade, tudo que nós buscamos, nosso emprego, tudo aquilo que a gente almeja na vida, se não for uma ação direcionada em Deus, porque só Deus está à plenitude da realização nossa como pessoa. Então nós não vamos conseguir ser realizados no emprego. Se nós chegarmos ao emprego máximo, nós vamos querer um mais superior. Se nós ganharmos um carro, comprarmos um carro, nós vamos querer um melhor. Nós nunca vamos nos saciar com as coisas desse mundo. Mas a nossa realização plena está apenas em Deus. E no casamento, na vida matrimonial, nós encontramos parte dessa realização. Porque o outro também, uma hora nós ficamos viúvos, mas quando nós direcionamos a nossa vida matrimonial a Deus, nós conseguimos realizar a vontade de Deus e nos tornarmos plenos nessa realização. Por isso é importante discernir sobre a vida matrimonial e com quem nós vamos casar, quem está vivendo namoro, noivado. É importante nós conversarmos muito, dialogarmos, porque ali é um tempo ainda que nós podemos. O namoro foi feito para terminar, assim como o noivado não foi feito para terminar, mas se preciso for, porque muitas pessoas às vezes no namoro se esconde, somente no noivado que ela vai mostrar quem ela é mesma. Então é importante nós compreendermos que até o noivado pode se acabar sim. Tem muita gente que fala que não pode, mas pode, porque você ali não é indissolúvel ainda, né? Somente no sacramento do matrimônio. Mas é importante a gente ter essa compreensão. Fomos criados para conhecer e amar a Deus e, por consequência, fazer o conhecido e amado. E a família é uma autêntica escola do amor, já dizia o beato Álvaro del Portillo. Ou seja, a autêntica escola de amor, São João Paulo II vai falar, né, que a família, no Familiares Consórcio, número 17, a comunidade de vida e amor se encontra na família. Então, essa escola de vida e amor, onde nós aprendemos a amar, a primeira palavra de amor, o convívio familiar é importante para nós criarmos o caráter e a identidade tanto do casal como do filho. E é lá que nós vamos aprender a amar. O homem e mulher só alcançam a plenitude e a felicidade através da correspondência à vocação dada por Deus. Ou seja, a nossa plenitude e felicidade, volta de novo, está no nosso chamado. Quando eu realizo o meu chamado em Deus, quando eu acerto não, falar acertar, pode ser que eu erre no meu chamado, né? Mas quando eu tenho um bom discernimento, e estou na vocação certa, a minha vida é feliz. Ali encontro minha plenitude. Então é importante, né? Muitas vezes as pessoas vão para a vida celibatária ou vida religiosa, influenciado por um pai, por uma mãe, ou influenciado por alguém, né? Ou induzido, ou vão buscar se afirmar na vida e vão para uma vida e não tem o discernimento, né? Não tem a vocação. Dá ruim, como diz o outro, né? Da mesma coisa a vida matrimonial. Em nenhuma vocação a gente pode errar, né? Eu já ouvi uma vez, infelizmente, uma pessoa falou, né? Se você quiser errar, não erre na vida consagrada, celibatária ou religiosa.
ou sacerdotal erre na vida matrimonial. Não podemos errar em nenhuma vocação se a gente faz um bom discernimento, porque na vida matrimonial, se eu errar, ela é indissolúvel. E se eu me separar, eu fico sem os sacramentos, né? Então, assim, não podemos errar, né? De forma alguma. Claro que às vezes nós escolhemos de forma errada, mas quando nós conhecemos a vocação, nós rezamos e tem um bom discernimento, nós encontramos aí a plenitude e a felicidade, né? E graças para vivê-las são dadas por Ele, por Deus, à medida das necessidades, segundo a generosidade operante em servi-lo. Tudo é serviço a Deus, né? Seja a vida religiosa, a vida consagrada, a vida matrimonial, tudo é serviço para Ele. Então, o casamento é uma sociedade santa que Deus estabeleceu, uma aliança do mais íntimo e pura que pode existir sobre a terra. É importante que nas famílias se conserve o ideal cristão. E qual é o ideal cristão? Não é o ideal das mídias, não é o ideal das curtidas, não é o ideal que eu acho, mas o ideal cristão, aquilo que Deus sonhou para a vida matrimonial. Quem aspira ao matrimônio deve preparar-se, né? Então, o padre Raul Cruz, ele vai falar aqui que a vida matrimonial nós devemos nos preparar, não só o cursinho de noivo, às vésperas do nascimento. Do nascimento, não é do nascimento, vamos pôr assim, né? Da vida matrimonial. Mas nós temos um caminho chamado caminho catecumenal matrimonial Emaús, né? É um apostolado que eu e minha esposa estamos trabalhando. São 12 passos para preparar os namorados, os noivos, mas também aqueles que são casados para reviver o seu caminho matrimonial. São 12 passos, ou seja, são 12 meses que todo mês a gente vai parar e vai dar uma formação, seja o diálogo, seja a identidade do casal, seja a criação dos filhos, seja a harmonia do lar sexual, seja as 5 linguagens do amor, os 8 temperamentos, a comunicação não violenta, a construção de um lar, de uma igreja doméstica, a vida de oração e espiritualidade do casal e, por fim, o sacramento do matrimônio. Então a pessoa vai caminhando, né, nessa formação durante um ano, para, mesmo que ela receba o matrimônio, né, ela é noiva, vai receber no meio do ano, mas ela continua até terminar os 12 passos. Por quê? Quando a gente se prepara bem para a vida matrimonial, hoje me preocupa, alguns casais me procuram, tem como fazer meio sábado, né? Aí eu pergunto, qual é a sua formação? Eu sou formado em engenheiro. Quantos anos você estudou para ter a faculdade de engenharia? Diaco, são 5 anos da formação da engenharia, fora mais 3 de especialização, mais 2, não sei o que lá, 10 anos para se formar. E para a vida matrimonial, que até a morte separe, para sempre, para construir um lar, construir uma família, muito mais do que pontes, meio sábado, né? Nós não formamos uma família em meio sábado, meus irmãos, minhas irmãs. A vida toda é para formar uma família. Mas para preparar bem para a vida matrimonial, Padre Raul Cruz ele vai destacar a importância que devemos ter para preparar bem os jovens, os namorados, os noivos. Claro que muitas vezes há cursos, há formações que são cansativos, né? E estão fora, às vezes, da realidade, né? Eu pego formação lá de 1930. É outro jovem, é outro casal, é outra perspectiva. Nós temos que atualizar não o conteúdo, mas atualizar a forma de passar. Temos que ser mais dinâmico, temos que procurar caminhos que tragam a questão da vida matrimonial. Tem uma formação que eu vou passar no mês de agosto, que se fala sobre a nova evangelização das famílias através de uma perspectiva dos discípulos de Emaús. Eu recebi os dados público do Censo 2022, que fala sobre a questão da vida matrimonial, a queda, né, principalmente da questão religiosa, o casamento religioso católico. E ali eu faço uma análise dos dados, dos números, e trago a partir de uma perspectiva também formativa, mostrando que o casal hoje estão indo para um matrimônio menos preparado. Pessoalmente, como pessoa pouca madura, não entende o que é o sacramento do matrimônio, então, por não entender, não valorizar isso, porque os pais já não valorizam, preferem morar juntos e aí tem uns dados lá para a gente trabalhar. É importante nós formarmos bem os casais, né? Aqueles que são responsáveis por formação. Você tem um dever muito grande, uma missão muito grande, que é formar bem os namorados, os noivos e os casais também.
Conservar-se casto, sexto mandamento, virtudes, autoconhecimento. Veja que esse é para preparar. Eu tenho que viver uma castidade no meu namoro santo, no noivado, né? Até na vida matrimonial, há momentos que nós vivemos a nossa castidade, quando eu não cometo adultério, quando eu não olho outra mulher com desejo. Então, é um meio de manter casto na minha vida matrimonial. Trabalhar as virtudes. Olha que legal que o padre Raul Plus destaca. A importância da virtude, mostrando que aquilo que eu falei para vocês no início, a importância de nós trabalharmos a virtude dentro da nossa casa. Homens e mulheres virtuosos. O autoconhecimento. Como eu falei, nós trabalhamos no caminho catecumenal Emaús, os 8 temperamentos, as 5 linguagens do amor. Nós trabalhamos também com a psicologia tomista, trabalhamos com encontros individuais e também comunitários para ajudar o autoconhecimento. Quando eu me conheço, eu consigo ser aberto, eu consigo trabalhar minhas virtudes, eu vejo minhas fraquezas, onde eu preciso fortalecer. Então é importante o autoconhecimento. Orar muito pelo seu futuro lar é importante. Vida interior, gente. Como isso aqui está se caindo, né? Oração, direção espiritual, uma outra coisa, né? Às vezes eu ouço, tem direção espiritual de casal? Não, direção espiritual é individual. O que a igreja fala em acompanhamento pastoral. Aí eu posso, como diácono, um missionário, alguém preparado, ele pode fazer um acompanhamento pastoral do casal. Mas não existe direção espiritual de casal, né? O que nós temos é um acompanhamento pastoral, que a gente acompanha pastoralmente aquele casal para um crescimento na virtude, no autoconhecimento e ajudar eles a um crescimento na sua vida matrimonial, seja no namoro, seja no noivado. Diácono, qualquer um pode ser acompanhado pastoralmente? Sim, o casal do namorado pode fazer esse caminho, de noivos, de casados também. E quem pode dar essa formação? Pessoas preparadas, né, que têm uma boa vivência de doutrina da igreja, conhece o catecismo, conhece a palavra, conhece os documentos da igreja, tem um conhecimento profundo e tem uma vida, claro, né, que seja coerente para poder direcionar outras pessoas, né? Vivemos sempre na velha ideia romântica de que a suprema felicidade, o grande interesse, o único romance da existência consiste no trato com a mulher, a satisfação sexual. Então, o Padre Raul Plus fala que um casamento, uma vida preparada para o matrimônio, seja no namoro ou no noivado, se tiver somente pautado na satisfação sexual ou no trato com a mulher, né? Ou seja, nós buscamos somente nossos prazeres, nossos apetites, esse casamento está fadado ao fracasso, né? O velho, e aí ele coloca um provérbio aqui que eu gostei muito desse provérbio, eu acho muito interessante, acho que vale a pena a gente anotar aí e deixar fixo nosso caderno, né? Antes de te embarcares ao mar, ora uma vez. Antes de partires para uma guerra, ora 2 vezes. Antes de casares, ora 3 vezes. Ou seja, né? Partir no mar, eu tenho como voltar, né? Eu entro na embarcação, no meio do mar, se eu achar que devo desistir, eu volto para trás. Se eu vou para a guerra uma hora acaba, ou eu também posso, de algum modo, desertar e vir embora. Agora o casamento não, né? O casamento, quando nós adentramos no sacramento do matrimônio, até que a morte nos separe, até o fim. Então ele ressalta isso aqui, Padre Raul Plus, de uma forma muito até engraçada, né? Mas é um provérbio que a gente pode levar para a nossa vida. Antes de embarcarmos ao mar, nós rezemos uma vez. Antes de partir para uma guerra, 2. Mas se você vai casar, reze 3 vezes, né? Não é para pensar, é para você fortalecer e edificar o seu lar. Padre Raul Plus também nos fala também dessa necessidade de orar insistentemente, ou seja, a vida matrimonial, assim como a vida consagrada, uma vida sacerdotal, do clero, né? Uma vida pautada em Deus, nós precisamos de muita oração. Por quê? Senão nós não aguentamos, né? E a vida matrimonial também não. São duas pessoas que têm formação diferente, vivências, experiências da vida diferente, formação seja da moral, da virtude, formação, até a vida religiosa dentro da sua casa, a forma de trato, a identidade. De repente pega essas duas pessoas e vão morar na mesma casa, né? Então a vida de oração é o que sustenta também a vida matrimonial. Padre Raul Plus ressalta muito isso, que uma família sem vida de oração
ela não se suporta, ela não consegue viver. Isso nós acompanhamos ao longo da nossa vida, mais de 100 casais, acho que muito mais do que isso, né? Centenas de casais. Esse ano, pelo caminho catecumenal matrimonial Emaús, graças a Deus está sendo uma bênção. Nós estamos com quase 40 casais nesse caminho. Toda semana, no mínimo 5, 6 casais nós atendemos de forma online, né, constantemente, casais de namorado, de noivos, já casados, tem algumas pessoas, inclusive, final de semana agora tem pessoal casando que a gente formou nesse próximo dia, daqui 15 dias tem um outro casal que a gente preparou também. A importância de sempre trazer a oração, né? A família tem que se solidificada através da oração. Quando se quer construir um lar, provém, em segundo lugar, de que, uma vez sancionada pela igreja e consumado, o lance matrimonial já não é possível retroceder. Por isso que ele fala sobre rezar 3 vezes. No mar eu posso retroceder, na guerra eu posso retroceder, mas no casamento não tem como, né? O passo dado impõe-se definitivamente. Ou seja, aqui eu trago a reflexão também de Lipoevsky e também de Balmer, né? Balmer vai falar sobre o amor líquido, de uma sociedade líquida, e Lipoevsky vai falar sobre o efêmero da moda, ou seja, aquilo tudo tem apenas um prazo, né? O mundo está descartável, então os relacionamentos também estão dessa forma, mas entender que o sacramento do matrimônio ele é definitivamente para a vida toda. Para dois seres inconstantes, como eu falei agora, por natureza, em matéria tão delicada como são as realidades matrimoniais. Duas pessoas totalmente diferentes vão morar juntos, né? Decidiram-se a um compromisso definitivo, não será mister ainda um auxílio superior de Deus, e para alcançar, orar muito. Então, o padre Raul Cruz ressalta de novo, para essa realidade da vida matrimonial temos que orar muito. Quem de nós nunca passou numa crise matrimonial, num momento difícil? E com certeza não foi um momento que nós estávamos na melhor fase espiritual e de oração na nossa vida, não é? Muitas vezes nós se afastamos de Deus, a consequência só é os problemas na vida matrimonial. Aqui fica uma frase para a gente refletir: mais do que reformar estruturas, é preciso restaurar o espírito católico dentro dos lares. Ou seja, para a nossa família, né, muitas vezes nós nos preocupamos em pintar a casa, reformar banheiro, trocar os móveis, trocar a geladeira, trocar o sofá no final do ano, trocar de carro, só que esquecemos de trocar muitas vezes a nossa vida velha, né, o homem e a mulher velha ainda. Então, mais do que essas estruturas, que são estruturas que o tempo vai corroer, é preciso restaurar o espírito católico dentro dos lares. E aqui eu deixei alguns vídeos dias passados falando sobre a igreja doméstica. A importância de nós termos um altar, né? Raul Plus também fala sobre isso, a importância de nós termos um espaço sagrado em nossa casa, onde ali nós colocamos uma imagem de Nossa Senhora, uma Bíblia aberta, mas é para ler, não é para deixar um salmo 90 que não faz efeito sozinho, vai só encher de pó, que a gente possa meditar, uma vela que seja simples, né? Um crucifixo, não precisa ser algo luxuoso, a gente vê alguns altares aí que parece uma catedral, não é isso, né? E às vezes não tem oração, é importante que a gente esteja um cantinho de oração, a gente possa rezar o terço de família, que nós possamos meditar a palavra. Nós temos que trazer o lar católico com imagens de santo, de anjo, a oração. Quando uma pessoa vier de fora, nossa, aqui é um lar cristão católico, eu consigo identificar a presença de Deus nesse lugar. Então, nós estamos encerrando a primeira introdução, né? Na verdade, a introdução, o que eu passei aqui é o prefácio, até a página, aqui eles têm o livro, página 24. Então, nós fizemos uma abordagem de início, tem uma oração da Virgem Maria, nós vamos fazer hoje. Também estamos consagrando essa formação nossa. Foi uma graça muito grande, eu estava em dúvida o dia, escolhi o dia de hoje. E aí fui olhar na liturgia, né, sendo o dia dos namorados, né, mas também o dia de hoje, que é a solenidade do Sagrado Coração de Jesus. Então nós consagramos esse início desse apostolado no YouTube, né, ao Sagrado Coração de Jesus, que nós possamos também amanhã, celebramos também o Imaculado Coração da Virgem Maria. Então nós vamos fazer uma oração final. Então nós fizemos a introdução do livro, que você pode comprar,
Está aqui o livro, né? E depois eu vou disponibilizar para vocês essa formação, mas é importante que na próxima semana a gente vai dar entrada na primeira reflexão, né? Nós vamos dar continuidade do livro sobre para que o casal seja feliz. Então, nós demos a primeira introdução desse caminho formativo, algumas reflexões do Padre Raul Plus. Eu vou fazer a oração agora, a oração à Virgem Maria. Agora vamos fazer a nossa oração final. Oração à Virgem Maria. E a vós, ó Maria, minha boa mãe, que confio o meu lar, pareceu-me o matrimônio o meio de santificação que Deus queria para mim, assim como para a alma eleita que vos me associastes. Ambos queremos a nossa mais firme resolução, glorificar a Deus o melhor que pudermos. Abençoai-nos, ajudai-nos, fortificai-nos. Os navegadores chamaram-vos Stella Maris, estrela do mar. Sede a nossa salvaguarda durante a nossa travessia. Nós os confiamos o navio e a equipagem. Sede vós a rainha do bordo. Então, o Padre Raul Plus faz aqui uma analogia dos navegantes, né? Sobre também nós que entramos nesse navio da vida matrimonial, que nós possamos caminhar firmes, né? Até o outro lado, que é o céu. Um grande abraço, compartilhe, não esqueça de curtir, ative os sininhos para você poder receber a próxima formação. Te espero na próxima sexta-feira. Um grande abraço, Deus abençoe a cada um de vocês.